Meu nome é professor José Ricardo Mermudes, eu estou no laboratório de entomologia lá no Instituto de Biologia, no CCS, junto ao departamento de zoologia. E o nosso trabalho envolve isso daí, besouros ou os coleópteros, que é um dos grupos mais diversos que existe. A gente tem pelo menos 370 mil espécies e pesquisadores hoje falando em pelo menos 400 mil espécies, né? Então existe um entendimento, uma explicação do por que existe tantos besouros, né? Vão desde as suas características anatômicas, a sua diversidade de hábitos, de colorido, de comportamento, mas principalmente a sua história evolutiva, que tem uma série de linhagens ao longo aí de pelo menos quase 300, chegando talvez aí quase a 400 milhões de anos, né? Dos seus primeiros ancestrais e essa diversificação. E a gente trabalha com isso, a gente trabalha com as suas histórias evolutivas, com as filogenias, com o comportamento, com uma série de questões importantes, mas principalmente a gente lida com o nome das espécies, com a taxonomia. Somos nós que trabalhamos, né, tentando identificar as espécies que são invasoras, espécies que são pragas, e eles todos têm uma importância enorme no sistema, né? Como os insetos, que você tem insetos benéficos e maléficos, vamos dizer assim, você também tem os besouros, que eles estão ali ajudando a degradar nutrientes, ajudando a entender toda a complexidade de um ecossistema. Eles participam de predação de presas, animais, eles têm uma interação muito grande com plantas. Essa é uma das grandes explicações também para a diversificação de várias linhagens que se alimentam, né, de plantas. E no Brasil, né, como no mundo, você tem uma certa diversidade. Interessante que para o mundo você tem pelo menos 211 famílias e o Brasil ele tem 128 dessas famílias de besouros registradas, né? Então é um grupo muito grande em número de espécies, mas também muito grande em número de famílias. E eu falo disso porque a gente tenta, na minha linha de pesquisa aqui na UFRJ, ajudar a formar novos pesquisadores, né? Isso que é importante, a gente está ali com os alunos desde a iniciação científica, mestrado, doutorado, nas aulas. E hoje, no Brasil, se você pensar num pesquisador e pesquisadores formados que lidam, que são especialistas em alguma família de coleóptero, a gente tem pelo menos 40 famílias que são estudadas, talvez um pouco mais hoje. Então, se você pensar no Brasil, que tem pelo menos 27 mil espécies, né, deve ultrapassar isso, talvez em 30 mil ou muito mais, a gente ainda tem muito trabalho e hoje essa linha de pesquisa ela está ajudando a formar um especialista em uma família que a gente não tinha. Então nós estamos garantindo uma autonomia científica para o país quando a gente não depende de nenhum pesquisador estrangeiro para fazer esse tipo de trabalho, né? Hoje, essa produção no laboratório, né, com os meus estudantes, né, a gente tem pelo menos 50 artigos, são 78 na carreira, mas mais importante, 2 programas de pós-graduação que estão ajudando a formar esses biólogos, né, o Biodiversidade e Biologia Evolutiva, no IB, e o programa de pós-graduação em Zoologia no Museu Nacional, né. Ao todo são 7 doutores, 12 mestrados, e pelo bacharelado de Zoologia da UFRJ, são 14 trabalhos de conclusão de curso e 16 estágios de iniciação científica. Eu tenho mais informações sobre isso, a gente tem um site bacana que foi feito pelos alunos, que foi idealizado pelos alunos. As aulas incluem todo o conhecimento atrelado à zoologia, em pelo menos 3 disciplinas, envolvendo cursos do diurno e do noturno, a entomologia, que é uma disciplina eletiva, e a biogeografia e outras disciplinas com filogenia na pós-graduação, né, tá? Tudo isso é importante porque essas disciplinas, principalmente na zoologia e na entomologia, têm atividades de campo. Então esses alunos vão, por exemplo, para a Reserva Ecológica de Guapiaçu, outros trabalham com projetos de pesquisa lá, de mestrado. Eu tenho um carinho especial, é o Parque Nacional da Tijuca, que a gente desenvolve um grande projeto chamado Guias da Conservação, que escolheram a Tijuca, a Floresta da Tijuca, como uma sala de aula.
A gente tem muita informação sobre isso nessa página do Facebook, Guias da Cons, onde a gente tem esse projeto também divulgado hoje pela turma mais recente, que são alunos de graduação, extensionistas, né? Também como o eventos no Ciência na Floresta, que a gente já está participando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde a PR5 sempre foi muito atuante, teve pelo menos 3 edições, então dá uma ideia da exposição que a gente tem, levam laboratórios, equipes, oficinas. Também tem a produção desses guias elaborados, né, para ajudar a divulgar o nome de espécies de grupos que são pouco conhecidos, né? Então eu queria agradecer aí a todos que eu pude citar, de pós-graduação, agências de fomento, mas principalmente o FRJ, e o que é mais importante são os estudantes, né, que sem eles nós não faríamos metade disso. Obrigado, parabéns pelo evento.